Olá pessoal, estamos chegando com mais um programa Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV Canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Olha que bacana! E hoje vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Ele é extraordinário, é o senhor Ed. E vamos conhecer a Sandra Teste. Olha que bacana. Além, é lógico, da participação do Marcelo com informações sobre tecnologia da informação, informações da nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, a nossa CISB, que está com uma campanha de Natal bombando, hein? Ó, compre no comércio de Santa Bárbara do Oeste. Preenche o cupom direitinho, porque você vai concorrer a uma moto 0 km 160, vai concorrer a 10 vale-compras de R$250, 5 bicicletas lindíssimas para você emagrecer, passear, curtir, ou mais ainda, né, para você se divertir. E também, falando em diversão, 2 viagens maravilhosas para Natal com acompanhante ou para Porto Seguro com acompanhante. Tudo isso é um presente da Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste para o consumidor barbarense e regional. Você vai lá, faz a compra, preenche o cupom e boa sorte! Esse é o nosso programa Empresário em Foco pela nossa RPTV Canal 8 da NET. Estamos todas as quintas-feiras, inédito, a partir das 21 horas. E depois ele repete no domingo às 14 horas, e aí a programação é repetida durante a semana, e nós temos uma equipe fantástica. A nossa retaguarda é sensacional. Valeu, Márcio, muito obrigado. Valeu, Cris, muito obrigado. Valeu, Vinícius. Vinícius é o cara, ó. Mora aqui no meu coração, Vinícius. Ele fica atrás da câmera e se não fosse ele, nós não tava aqui, ó, aparecendo bonitinho. Tô até mais magrinho, ó, que chique! Show de bola, show de bola, show de bola. Muito bacana mesmo. Obrigado, Vinícius. Grande abraço para você, para o Arthur e para toda a equipe que nunca aparece, né, mas está sempre apoiando o nosso programa Empresário em Foco. E do nosso lado, para hoje bater aquele papo gostoso, afinal de contas, tá chegando aí dias maravilhosos e enfrentamos dias difíceis, né? Agora, eu acho que ele enfrentou dias mais difíceis ainda, porque o senhor Ed Aparecido Villanassi tem uma história de vida fantástica, viu, gente? E a Sandra Teste também, que faz parte da vida dele. Mas antes, eu quero conhecer o senhor Ed. Quem é o seu Ed, como é muito chamado, tanto na associação comercial como pelos seus amigos? Quem é o seu Ed? Em primeiro lugar, muito obrigado por atender o meu convite, atender o convite da nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, através da CISB. Seu Ed está aqui porque nós queremos conhecer o comércio de Santa Bárbara do Oeste, ao qual a Sandra Têxtil faz parte. Seja bem-vindo, seu Ed! Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui, porque nós sempre defendemos Santa Bárbara do Oeste. Inclusive, a nossa empresa era de Americana e foi para Santa Bárbara do Oeste. E foi muito bem sucedida lá. E até hoje ela continua. Com todos os percalços que tivemos, né? E com todos os programas de importação, ainda conseguimos sobreviver. Mas esperamos que daqui para frente algo de melhor aconteça para o ramo têxtil. O ramo têxtil é o que mais sofreu durante todos esses anos e vem sofrendo. Mas não vamos falar de sofrimento, não. Vamos falar de coisa boa, né? Coisa boa, história de vida. Você pensa que as pessoas, né, elas chegam a um sucesso, empresário de sucesso, mas você acha que elas não passaram por lutas, por dificuldades, por barreiras? Será que elas não pensaram em desistir, não tiveram que enfrentar situações difíceis? E se elas chegaram onde elas chegaram é porque elas nunca desistiram. Que é o nosso lema, nunca desista, corra atrás do seu sonho, vá à luta, não fique parado, não é pandemia que vai te parar, o que te para é você mesmo.
se você continuar sonhando e lutando e buscando o seu propósito, com certeza, eu posso cravar aqui, você vai ser um empresário de sucesso logo, logo. Eu tenho certeza absoluta, como é o nosso querido Ed. Mas conta um pouquinho da história, quem é o seu Ed, da onde veio, como que ele chegou em Americana. Conta aí a Santa Bárbara do Oeste. Não, a história é muito longa, né? Vamos lá, dá uma enxugada aí, vamos lá. Eu vim de Ribeirão Preto. Quando eu nasci em São José do Rio Preto, porque meu pai tinha uma orquestra, e ele, com a minha mãe, estava em Rio Preto, e acabei nascendo em Rio Preto. E meu avô me levou para Ribeirão Preto e tentou registrar em Ribeirão Preto. Ele era cidadão ribeirão-pretano, e não conseguiu, e teve que voltar para Rio Preto para fazer meu registro. Nisso demorou 30 dias. Então eu nasci 10 de novembro e fui registrado 10 de dezembro. Mas em Ribeirão, eu sempre fui criado sozinho, minha mãe nunca mais casou, eu nunca tive irmãos, então, e comecei a trabalhar com 7 anos de idade, com muita dificuldade, porque meu pai não deixou a aposentadoria, né? E ele morreu com 28 anos de idade, e eu tinha 1 ano de idade. E daí para frente foram muitas lutas, principalmente minha mãe, uma costureira de muita força, né? E ela sempre exigiu que a gente estudasse. Então, em primeiro lugar, era estudar. E eu estudei até 42 anos de idade. Olha o primeiro passo do homem de sucesso, do empresário de sucesso. Estudar. Então, eu estudei química, eu fui químico de indústria de bala de mascar, fui químico de indústria de borracha, fui químico de indústria de açúcar, e fui 2 anos como químico no Instituto Adolfo Lutz de Ribeirão Preto, no setor de bromatologia, onde nós fazíamos toda a fiscalização de alimentos e análise de alimentos. É por isso que, durante todo esse tempo da minha vida, eu só me alimento daquilo que eu sei que não tem conservante e aquilo que realmente é bom para a saúde. Por isso, estou com 80 anos e nunca fiquei doente. Muito show. Né? Então, aí, depois eu trabalhei para a Escola de Química da UNAERP de Ribeirão Preto, como monitor de laboratório, dando aula de operações unitárias e química orgânica. E aí um diretor da Fibra chamou lá em Ribeirão Preto, foi buscar um químico para administrar a área química da Fibra, principalmente o laboratório, que era controle de processos, é a alma da fábrica, né? E eu vim. Depois aí eu trouxe mais 7 químicos de Ribeirão Preto, foi uma época muito boa para a Fibra, onde eu fiquei 25 anos, né? E só saí mesmo em 86 porque eu resolvi aposentar, né? Mas já tinha empresa têxtil, que a minha esposa administrava. Ela dava aula à noite e de dia ela trabalhava na tecelagem. Então, essa foi uma parte, né, que, vamos dizer, foi ao início da nossa chegada, da minha chegada em Americana, e nos 24 anos de Fibra, foi muito bom. Era uma fábrica fabulosa, onde nós tínhamos um amor muito grande pela empresa. Eu lembro da Fibra, a gente jogou muito futebol naquele campo da Fibra. Era enorme, era maravilhosa, empregava muita gente. Muito, ela chegou a ter, quando eu cheguei em 63, ela tinha 680 empregados. Quando eu saí, ela estava com 2.860, por aí. Que maravilha. E era uma potência, mas infelizmente, né, a concorrência, não tem paridade de custo de mão de obra, né? E não é só mão de obra, é energia, tudo, né? Os impostos que são muito altos. E aí acabou o importado acabou tornando inviável a produção dela, que era entre nylon, fioco viscosa, poliéster, celulose. Isso chegava a 90 mil toneladas ano. A Americana foi pujante nessa época, Foi. A Americana, em
em 1970, chegaram aí as indústrias trazidas pelo Abd Najjar, que chegou a Polienka, que era holandesa, fabricando poliéster de DMT, né? Chegou a Santista, chegou a Goodyear, a Elecab, que depois, ultimamente, era Nexans, acabou fechando. Chegaram várias empresas, né, que deram uma vida nova em Americana. Tabacou também. E já tinha a Toyobo, já tinha a Unitica, né? Então, nós tínhamos ali um conjunto muito bom para fornecer fios para Americana, para abastecer as tecelagens. Porque as tecelagens, após a crise de 80, 83 do petróleo, com o Delfim Neto, aí as tecelagens tiveram um crescimento progressivo muito grande. E em 90, aí quando o Collor abriu as importações aí, que vinha da Coreia, porque todo país que quer começar, ele começa de uma forma... Abre as portas. Ele abre as portas, não, ele começa com aquilo que é mais fácil e que todos usam, porque nós, os seres humanos, precisam de três coisas, três necessidades primárias: comer, beber e vestir. Então, essas três coisas, você pode aplicar, investir, porque não tem jeito, temos que usar. Mas aí, o ramo têxtil, é onde, principalmente a confecção, é onde, principalmente a mão de obra feminina, ela começa, não precisa ter muita experiência, que começa ali varrendo, depois, de repente, vai rebarbar as linhas que sobram nas costuras, depois vai passar, coisa que é normal das mulheres, né? E assim por diante. Depois vai até modelista, e vai até estilista. Você acha que a tecnologia acabou atrapalhando? Não, a Coreia, ela usou muito, ela começou com... nós começamos a importar muito tecido coreano, porque ela começou com aquilo que precisava de menos tecnologia. Entendi. Né? Mas depois, o que ela fez? Foi abandonando, e aí quem começou foi Taiwan, a China da ilha, né? E depois foi na China continental, né? Mas a Coreia, ela primeiro investiu no têxtil, se capitalizou. Hoje, era há 5 anos atrás, 93% da população coreana é altamente escolarizada. E aí passaram a fazer carros, fazem carros muito bem. Aí passaram a fazer computadores. E passaram hoje, a perna em nós. Então, e aí hoje elas estão no celular, que é um computador em tamanho miniatura, sim, mas que tem valor muito alto. Mas, Ed, antes da gente entrar nessa área, vamos contar mais um pouquinho de você. 24 anos trabalhando na fibra. 25. 25. Quer dizer, deu para pegar aquela experiência maravilhosa, aquele know-how todo, para então construir o seu negócio, ou não foi aí que começou? Não. Como a gente, no nosso laboratório, paravam todas as reclamações que vinham de fios, que eram poucas, mas tinha até do exterior, né? A gente exportava muito, inclusive exportava demais para a China. Entendi. E a China era muito rigorosa, porque ela pegava a Standard Methods, que é a STM dos Estados Unidos, e queria tudo perfeito. Então você tinha que fazer espaço amostral, você tinha que fazer a estatística, fazer variância, desvio padrão, curva de Gauss, tudo isso que era exigência deles para comprar a nossa viscosa, que hoje eles são os maiores fabricantes que tem. Eles aprenderam direitinho, né? Então, e a Lenzing, que é uma fabricante... Vai vendo, hein? Vai vendo aonde a China vai tomar conta de tudo se todo mundo deixar e ficar quieto, não é assim? É que tem fábrica de viscosa na China, tem fábrica na Índia, né? E tem no Paquistão. Então, eles acabaram tomando conta de um fio que é nobre, porque quando você vai comprar um tecido, você pensa bem, bom, você quer durabilidade, então vai ser sintético. Você quer conforto térmico, vai ser algodão
vai ser viscosa ou lã. Embora todo mundo fala, não, tecido de algodão, aliás, de lã, é muito quente. Não, não é quente. A lã, ela tem uma capacidade de absorver de 17%. É a que mais absorve a umidade. Então, o pessoal, quando fala, não, mas é muito quente a lã, fala, bom, se fosse assim, o carneiro preto morria queimado. Entendeu? Não é assim. Né? Mas a viscosa, ela tem uma capacidade de absorção, de adsorção, não é absorção, adsorção de umidade para transmitir a evaporação do corpo de 11,5%. O algodão é de 7 a 8%. O nylon tem de 4%, tem de 6%. E o poliéster é 1%. Considerando hoje que o pessoal quase está igual na Europa, não tem mais empregada doméstica, então o tecido que vai acabar se usando, embora não tenha tanto conforto térmico, mas vai ser o de poliéster sintético, porque aí vai ser wash and use, ou seja, lava, põe no varal, seca, põe no corpo, porque vai economizar energia, vai economizar a água, que vai ser um problema seríssimo, entendeu? E assim por diante. Você resolvia os problemas da fibra, os problemas, às vezes, de outras empresas, nessa parte técnica, né? E sobrava tempo para conhecer uma moça bonita, para ter um relacionamento, casar, como é que foi? Isso daí, minha mãe dizia o seguinte, enquanto você não tiver formado e fazendo tudo que é o correto, não namore. E eu comecei a namorar com 23 anos de idade. Antes nunca namorei, porque eu estudava química, trabalhava, depois passei a dar aula, depois eu trabalhava também no Adolfo, e eu estudava música, que eu sempre toquei acordeão, né? Depois passei a tocar piano e passei a tocar o teclado. E também estudava inglês, porque eu sempre falei inglês técnico. E o italiano a gente aprendeu porque meu avô, dentro de casa, nunca falou em português, sempre italiano, exigia que todos os netos aprendessem italiano. Antes de você falar do casamento, deixa eu pegar um gancho aqui e aproveitar, né, para a gente falar do nosso aplicativo Eba Eu Achei. Ó, deixa eu abrir ele aqui. Esse aplicativo ele foi desenvolvido para ajudar o comércio, os empresários a venderem mais. Ou seja, é um vendedor para sua loja. Você vai vender mais, com pandemia ou sem pandemia. Esse aplicativo é tanto para vender e também ajuda o consumidor, porque é super simples de encontrar o produto, é super simples de fazer a compra, e aí você tem a opção de entregar ou receber ou ir buscar na loja, tudo certinho, tá bom? É o nosso Eba Eu Achei. Aproveite e dá uma olhadinha, porque ele é fantástico, e se você não baixou no celular, baixa logo, tá legal? Tanto o Google Play como o Apple Store, você já pode baixar, que já está aprovado e autorizado pelo Google. Vamos lá! Estamos de volta com o programa Empresário em Foco, nesta primeira parte fantástica, né? Se deixar, a gente vai aqui até umas meia-noite conversando com o senhor, porque é gostoso, né? Ele fala fácil, maravilhoso, tem assunto para chuchu, né? Mas vamos finalizar essa primeira parte. A vida desse homem é fantástica, nesse finalzinho de primeira parte. Estabilizado, firmou família, é aquela coisa boa, né? Isso. Muita dificuldade nessa época dos 25 anos da fibra, não, né? Não, não. A dificuldade é o seguinte, como a gente já via muito para frente, o que eu fiz? Eu era o químico responsável pela área de produção da fibra, a área técnica, tinha outros químicos que também era subordinado a gente, mas com o aparecimento da informática, eu fui estudar 4 anos na Universidade Católica de Campinas, análise de sistema. E nessa época, estava tudo certo para ir para a IBM.
porque eu sempre falei inglês e italiano. Mas depois o diretor não me deixou sair da Fibra e eu acabei não indo. Aí depois a Fibra, se não me engano, em 1980, foi vendida para o Grupo Vicunha, já não era mais italiano, entendeu? E aí, como eu já sabia que ia aposentar em 86, e a gente sabia que a aposentadoria não ia corresponder ao salário alto que eu tinha. Então, eu fui estudar administração de empresa e entrei já direto no segundo ano e fiz poucas matérias, de 80 até 82. E estava com a empresa também, né? Já tinha no nome da minha esposa, e a gente foi tocando, e tocando assim. Eu fui ficando na Fibra até a aposentadoria, e depois eu saí para tocar a empresa. Foi uma época muito boa, porque os bolivianos, paraguaios vinham muito aqui em Americana, aliás, em Santa Bárbara do Oeste, e Americana também, comprar muito tecido. E deixava um monte de dólares, né? E isso foi muito bom. E a indústria têxtil foi crescendo. E depois, em 90, tivemos um pouco de dificuldade, mas ainda, até hoje, ainda achamos hoje que o ano que vem, talvez, né? Não tenho certeza se vai ser um deslanche muito bom ainda, porque a crise foi muito grande esse ano, né? Muitas empresas pararam, mas é aquilo que eu falei, o ser humano precisa de 3 necessidades primárias do ser humano, são 3 coisas: comer, beber e vestir. E eu espero que o ano que vem o nosso ramo têxtil realmente volte a crescer e ser tão pujante como era antigamente. Que época boa, né? A gente está fechando esse primeiro bloco com esse ser maravilhoso, nosso querido Ed Aparecido Villanassi. Já a gente vai conhecer um pouquinho da história, né? Como é que surgiu a Sandra Têxtil depois de 25 anos numa Fibra, trabalhando nessa área química, né? Que tem tudo a ver com a Sandra Têxtil depois, com certeza absoluta. A gente vai ficar sabendo já. A gente vai faturar e volta já com mais uma parte do nosso programa Empresário em Foco. Dezembro é o mês de aniversário da Ótica Visual. São 20 anos presente no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. Com a presença do Papai Noel, são 20 prêmios especiais, mais os prêmios da campanha Natal da Família da Assisb. Venha comemorar os 20 anos da Ótica Visual e boa sorte! Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório, Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana.
Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Imóveis para Escritório, há 50 anos servindo melhor para você. Colégio Mundo Encantado Etos, pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta com o programa Empresário em Foco pela nossa RPTV, canal 8 da NET. Estamos falando para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores e eu agradeço pela audiência. E agora, dentro do nosso programa, o quadro Conheça o Comércio de Santa Bárbara do Oeste. Como é que ele vai funcionar? A Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste vai apresentar todos os programas, em todos os nossos programas, o quadro Conheça o Comércio de Santa Bárbara do Oeste. E a cada quadro nós vamos apresentar um comércio, vamos apresentar um empresário e tudo isso num oferecimento da nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. E é lógico, para começar, a gente tem que começar com o comercial da própria Associação Comercial, que é fantástica, extraordinária. A Casa do Empresário Barbarense está melhorando a cada dia e conta com todos os seus associados. Desde já, seu João Batista de Paula Rodrigues, o nosso presidente, meu muito obrigado a toda a diretoria que apoiou esse projeto e está nos ajudando com muito carinho. Vamos conhecer o comércio de Santa Bárbara do Oeste. Aqui do nosso lado, eu trago a presença do Tiago, que faz parte do comercial da CISB, porque a associação ela tem vários serviços que ela oferece para os seus associados. E um deles, principalmente em tempos de pandemia, é o CRC. E a gente vai saber como é que funciona, o que é. Mas, Tiago, prazer enorme ter você dentro do programa. Olá, Ronaldo, tudo bem? Prazer é todo meu de estar participando aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer também ao senhor João pela oportunidade. Bom, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a CRC. É um benefício que nós utilizamos, nós temos dentro da CISB. Quem é sócio pode utilizar, pode usufruir sem custo algum, tá? Hoje a nossa central de recuperação de crédito, resumindo, só para vocês entenderem, CRC é o quê? Central de Recuperação de Crédito. Como ela funciona? Retomando, hoje ela é constituída por 5 meninas que entram em contato com os devedores dos sócios e procuram fazer o melhor acordo para ele, para que ele possa estar quitando suas dívidas. Então, para que não haja esse desgaste entre o empresário e entre o vendedor, nós disponibilizamos esse serviço para vocês, tá? Então, o associado tem todo esse benefício aí para usufruir quem é sócio da associação. E você que ainda não é sócio, por favor, procure a Associação Comercial de Santa Bárbara do Oeste e venha usufruir desses benefícios, ok? Os associados vão ser conhecidos a partir de agora dentro do programa Empresário em Foco. Conheça o Comércio de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, gente, deixa eu apresentar aqui para quem não conhece ainda o nosso aplicativo EBA Eu Achei. Olha, a menor taxa do mercado para o empresário, para o comerciante e para o consumidor, a maior facilidade de compra. Está chegando para Santa Bárbara do Oeste região, o EBA Eu Achei. Já já você vai conseguir baixar no seu celular e fazer as compras direto do seu smartphone. Show de bola! Veja aí o EBA Eu Achei.
Estamos de volta! Eba, eu achei. Tecnologia. A associação comercial, ela já vai ter o seu marketplace, já vai ter muitas coisas muito interessantes. Inclusive, gente, a gente está com a Universidade das Empresas praticamente, a parceria já está nos finalmente e os empresários vão ter mais benefícios com relação a isso. Já estão sendo assessorados pelo nosso querido Danilo, muito legal, mais um serviço, um oferecimento da CISB para os seus associados. Agora tem mais, né? Ainda falando do nosso comercial, da associação comercial, agora eu quero apresentar a Regina. E a Regina também tem um serviço muito bacana e muito especial para os associados da CISB. Regina, prazer enorme ter você aqui. Obrigada, Ronaldo, pela oportunidade. A gente agradece também ao senhor presidente, senhor João. E realmente a associação ela tem vários benefícios e um dos benefícios que eu vou falar para vocês é o serviço de inteligência analítica, que nós somos parceiros da Boa Vista SCPC. É um bureau de crédito que oferece uma inteligência analítica para você avaliar o CNPJ ou o CPF de quem você está fazendo a negociação. Então, se você faz a concessão de crédito, se você tem o serviço de prestação de serviço e você vende algum produto, a Boa Vista ela tem esse serviço de inteligência analítica que ela analisa o CPF e o CNPJ de quem você está fazendo a venda para verificar como é que está a forma de pagamento, para verificar como está o comportamento de pagamento do CNPJ ou do CPF que você está fazendo a negociação, que você está concedendo o crédito. Então, esse serviço é bem interessante. Nós estamos, inclusive, com um serviço de consultas nova, que é o Acerta e o Define Positivo, que é um produto novo, que dá um parâmetro geral de como está sendo o comportamento do CNPJ e do CPF, para você fazer uma concessão de crédito adequada e mais assertiva. Então, é um dos serviços que a associação oferece para a indústria e para o comércio da cidade de Santa Bárbara. Esse é o famoso SCPC. Exatamente, da Boa Vista SCPC. Muito bacana. Tá vendo? São benefícios, são coisas importantes que a associação comercial apresenta para os seus associados. Tem muito mais, né? Tem as parcerias com as faculdades, né? Tanto a Unisal, a Anhanguera, várias faculdades da nossa região. Tem parceria com a Uniodonto, né? Onde o associado pode oferecer também para os seus colaboradores e o preço é desse tamanhozinho. Já está chegando a parceria também com, provavelmente ainda não está certo, mas com a Unimed, entre outras coisas maravilhosas que a nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste oferece. Obrigado, Regina. A gente vai para um giro comercial, já a gente volta com a última parte do programa Empresário em Foco para você. Dezembro é o mês de aniversário da Ótica Visual. São 20 anos presente no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. Com a presença do Papai Noel, são 20 prêmios especiais, mais os prêmios da campanha Natal da Família da CISB. Venha comemorar os 20 anos da Ótica Visual e boa sorte!
Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório, Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório, há 50 anos servindo melhor para você. Colégio Mundo Encantado Etos, pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação. Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta com o programa Empresário em Foco aqui na nossa RBTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Olha que show, hein? E o programa está demais, extraordinário, como você que está aí do outro lado assistindo a gente, tá legal? Falando em extraordinário, eu quero chamar aqui o Marcelo para falar de tecnologia da informação. Todo o programa nós temos esse quadro e o Marcelo vem com informações incríveis para beneficiar os nossos empresários de toda a nossa região. É com você, Marcelo! Olá pessoal, Marcelo Bazanella por aqui, JB Soluções em Tecnologia. Bom, estou gravando aí uma série de vídeos falando um pouco sobre tecnologia da informação e o alinhamento dela com o negócio, né? Bom, semanas anteriores falei um pouco sobre políticas de segurança da informação, um pouquinho sobre LGPD e assuntos correlatos, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre como é que a LGPD vai influenciar aí no nosso dia a dia, né? O que muda aí nas nossas empresas? Bom, no que se diz respeito aí ao tratamento, né, de dados pessoais pelas empresas, um dos pontos que a gente tem que observar é que haverá uma regra só para todos, né? Então, ela cria um cenário de segurança jurídica válido para o país todo, tá? Um outro ponto seria o consentimento, tá? Então, uma das 10 bases legais da LGPD e do tratamento aí dos dados pessoais é que o proprietário, né, desse dado, ele tem que consentir aí com o fornecimento e o armazenamento e tratamento desses dados, tá? Também a definição de conceito da LGPD estabelece e tem que ficar de maneira clara também o que são dados pessoais, tá? Caso seja menor, né, então, nos casos de uso de base legal, consentimento para dados de criança, enfim, consentimento dos pais ou dos responsáveis também, tá? Questão de abrangência territorial é algo que tem que ser levado em consideração também, ou seja, não importa se a organização ou centro de dados, se ele está dentro do país ou, no caso, Brasil, né, ou fora do Brasil também, tá? Então, a abrangência ela é extraterritorial, tá? Transferência internacional, ou seja, permite o compartilhamento com outros países que também protegem ou protejam os seus dados. A Europa, por exemplo, com a GDPR, né? Bom, fiscal centralizado, então ficará a cargo da Autoridade Nacional de Proteção dos Dados Pessoais, mais conhecida aí também como ANPD, tá? Então, um órgão fiscalizador. A parte de responsabilidade, então define aí aos agentes o tratamento desses dados e também as suas funções, tá? Gestão de riscos e falhas, quem gere a base de dados
pessoais terá que fazer essa gestão, né? Desses riscos, falhas, enfim, né? Mais conhecido aí também como DPO. Transparência, então caso ocorreu um vazamento, ocorreu algum incidente, imediatamente acho que o organismo, o órgão responsável aí, que é a NPD, e também os interessados, os proprietários ou o proprietário do dado, tem que ser comunicados de forma imediatamente, tá? As penalidades, elas serão rígidas, então falhas de segurança podem sim gerar, ou negligência, né? Podem sim gerar multas pesadas, tá? Finalidade e também a necessidade, que são quesitos do tratamento, que devem ser previamente informados ao cidadão, tá? Bom, pessoal, isso aí são algumas observações aí, né? Alguns assuntos relevantes aí sobre a LGPD, né? Dei um giro aqui sobre ela e o que ela vai, como ela vai influenciar e o que vai mudar no dia a dia das nossas empresas, tá? Acho que por hoje é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato conosco aí, não deixem de perguntar, tá? Um abraço, bons negócios a todos. Até mais! Estamos de volta. Obrigado, Marcelo, pela informação incrível. Você também é extraordinário. Marcelo Bazanella, da JB Soluções Tecnológicas. Muito obrigado, viu, pelo seu recado sensacional. É muito bom ter você dentro do nosso programa. Bom, estamos de volta e agora eu quero que você curta mais um pouquinho do nosso EBA Eu Achei. Afinal de contas, você quer comprar sem sair de casa? Tá aqui, Você vai comprar pelo aplicativo EBA Eu Achei. Você quer conhecer? Baixa ele aí no seu celular. É facinho, entra no Google Play e escreve EBA Eu Achei. Baixa ele e dá uma olhada. Vai fuçar um pouquinho, vai conhecer. Você vai ver que você vai encontrar coisas incríveis e, super excelentes para você, para sua casa, né? A Sandra Têxtil logo vai estar aqui no EBA Eu Achei também, para vender aqueles tecidos especiais, porque o seu Ed, ele faz tecidos especiais para gente especial. Olha que fantástico, já estou até criando um slogan aqui, seu Ed. Que coisa fantástica! Esse é o nosso programa Empresário em Foco e o EBA Eu Achei! Estamos de volta, apresentando para você o programa Empresário em Foco e agora vamos conhecer um pouco da Sandra Têxtil. Quando surgiu a Sandra Têxtil? A Sandra Têxtil é uma história, né? Eu estava pescando no Pantanal de Goiás com um amigo meu. Ele falou, olha, eu sei mexer no tear. Vamos fazer uma tecelagemzinha, você cuida da parte técnica. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Compramos 6 tearzinhos, 6 ele, mecânico, e 6 eu. E aí começamos a fazer uns tecidos com poliéster, com nylon, com viscose, com algodão. E foi deslanchando, e aí viemos. Depois, infelizmente, a esposa do meu sócio faleceu, e aí ele resolveu ter uma tecelagem só dele e eu uma só minha. Como eu também tinha aposentado, tinha saído da fibra, então eu toquei a tecelagem Sandra Têxtil. Mas ela, em janeiro do ano que vem, vai fazer 40 anos, 41 anos. Que bacana. Já exportou também para fora do país ou não? Não. Só no Brasil? Nós não exportamos porque nós não fizemos o tecido em grande quantidade. Sempre, como o desenhista sou eu, né? E o que cuida da parte técnica, tudo é comigo. Então, a gente faz coisas diferenciadas. E pouca quantidade, porque o que a gente está fazendo mais hoje é tecido para bolsa da Arezzo, bolsa da Corello e outras também. Então, a gente faz tecidos diferenciados, com ráfia, com fios sintéticos, fios naturais, artificiais, fios metálicos.
E isso daí não é grande quantidade, se vende como perfumaria, de pouco. Tem um valor agregado bom, mas não vende muito. Então, nossas máquinas não são para grande produção, porque as máquinas hoje que estão feitas, elas são feitas mais para fios de alta resistência. Então, para você ter um tear aí com 1,80 m de luz e 1.200 rotações por minuto, o fio precisa ser muito bom, porque senão ele rompe e a eficiência vai ser muito baixa. Então, o pessoal está usando muito sintético. E também, hoje, em malharia, aliás, né, nós precisamos tomar cuidado, porque a malha está tomando o lugar das tecelagens, do tecido plano. Porque quando se vai fazer um rolo no tear de 5.000, 6.000 fios, tem que ter uma quantidade muito grande de cones, ou seja, um estoque grande de fio. E a malharia não, a malharia pode comprar 50 quilos, começar cedo e à tarde está feito o pano. Seu Ed, o senhor tem 80 anos, certo? 80 anos. 80 anos, 80 anos de vida. Quer dizer, conheceu vários tipos de governo no nosso país. Sim, sim. Qual foi o mais fácil de se trabalhar e que valeu a pena? E qual foi o mais difícil, principalmente para vocês do ramo têxtil? Olha, aí é o seguinte, antes do ramo têxtil, né, nós tivemos vários governos aí, mas quando eu cheguei aqui em 63, já em 64 já houve uma revolução. Na realidade foi retirado aí um vice-presidente, porque eu sempre fui janista pela positividade que ele tinha. Mas quando ele deu ordem do mérito do Brasil para o Che Guevara, o Jânio Quadros, aí ele assinou o atestado de óbito dele. O homem da vassourinha. Entendeu? Então, porque todo mundo, meu avô dizia, que de cientista e louco todo mundo tem que ter um pouco. E ele era um pouco de cientista, que ele dava aula na faculdade ele de Direito. Ele era um pouquinho mais. Ele dava aula na faculdade de Direito da USP, do São Francisco. Mas também tinha um pouquinho de louco, entendeu? Mas nessa loucura dele, que ele tentou fazer alguma coisa diferente e mandar uma carta de demissão, e ele se danou todo. Mas, na época dos militares, né, nós tínhamos muita segurança, né? A fibra, por exemplo, eu estava na fibra, nós exportávamos muito, né? Quando o mercado, quando via que, sentia que no exterior já estava tendo um pouquinho de recessão, que ia chegar no Brasil, a gente já procurava abrir caminhos no exterior. Então, a fibra, assim, exportava um pouco para dentro do país, um pouco para fora, porque quando vai exportar, nem sempre se tem bom lucro. Então, o governo Jânio Quadros foi ruim. Nem chegou. Anterior a ele foi... anterior a ele... Que era não, foi... O militar. Não, foi depois. Depois. Anterior a ele, eu não lembro agora, né? Mas depois, os militares vieram bem, tudo... E o Geisel, quando resolveu fazer a abertura, ele disse, esses que querem retornar não querem o bem do país, eles querem se apoderar do Brasil. E é o que fizeram. Se apoderaram do Brasil, tentaram colocar aquilo que eles queriam colocar em 64, que é o comunismo aqui, porque eu tive vários colegas meus de química que trabalharam na Companhia Siderúrgica Nacional, quer dizer, aliás, na COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista, e que ali, e foram sindicalistas, e ali era um antro de propaganda chinesa, de comunismo, né? Que os militares conseguiram debelar nessa época, mas depois veio, né? E aí o João Figueiredo, ele acabou fazendo a abertura, ele também cansou, porque o militar,
ele tem um regulamento muito reto, muito correto, e na política não é assim, não é assim. Infelizmente, é aquele jogo, né, de interesses. É muita E é uma pena conversa. que aí depois, aí vamos lá com o Fernando Henrique, na chegada, o começo da abertura do tecido foi com o Collor, né? E coincidentemente, né, o nosso sindicato, que é o Sinditec, que eu não citei, eu sou vice-presidente do Sinditec Isso mesmo. para Santa Bárbara do Oeste. Então, nós fundamos o Sinditec em 90. E aí, outro dia nós fizemos a festa dos 30 anos do Sinditec. E em 90 começou a chegar muito tecido da Coreia. E quem provocou a abertura foi o Collor. Aí depois, quando veio o Fernando Henrique, tinha a Dorothea Werneck, que era uma ministra lá da Indústria de Comércio, uma coisa assim. Nós estivemos lá com ela reclamando do importado, porque nós não tínhamos custo como tinha o custo da Coreia, com 12 horas de trabalho e outras coisas, né? E aí fizeram cotas, quantidade exata, que pode importar, acima disso não importa. Ainda deu para tocar. Aí, na entrada do Lula, aí a coisa acabou, cota, acabou tudo, cada um faz o que quer, importa o que quer. E aí, põe no bolso o que quer. E aí, o que acontece? Um trabalho escravo da China, comparado com o nosso, com todos os encargos sociais, porque nós, na Fibra, por exemplo, numa multinacional hoje, um empregado, quando ganha 1.000, ele tem mais 1.290 de encargos sociais. Era o que eu ia perguntar para o senhor. O que é mais difícil? De administrar uma empresa ou administrar os impostos que tem que pagar? Não. Olha, no Brasil, é uma teia tão grande de impostos que você não tem como se sair de tomar uma multa ou alguma coisa. Agora, por exemplo, você vai abrir uma firma, você tem que ter licença do IBAMA, você tem que ter licença do CETESB, aqui no estado de São Paulo. Você tem que ter a licença da área de saúde da prefeitura, a licença do bombeiro e mais outras licenças que tem, que demoram 1 ano, 2 anos. Então, há pouco tempo, nós tivemos uma explanação, ela veio fazer uma economista de São Paulo, ela esteve conosco aqui falando que o pessoal de fora tem muito interesse em montar empresas no Brasil, mas quando vê que precisa 1 ano, 1 ano e meio para abrir uma empresa, para poder se certificar, eles desistem, né? Essa economista chama-se Zeina Latifi. Tem um irmão aqui que é médico em Americana. Entende? Então, hoje está tentando se mudar para fazer igual nos Estados Unidos, mudar tudo. É muita coisa, muita informação para pouca hora de bate-papo, né? Mas a gente já percebeu que o seu Ed é extraordinário mesmo. Seu Ed, estamos aí no final do nosso programa e eu quero que o senhor deixe uma mensagem, porque afinal de contas, a gente tem que ter esperança, a gente tem que acreditar, porque atrás da gente vem os nossos filhos, vem os nossos netos, e a gente sempre faz as coisas para que eles possam aproveitar e continuar realizando. Então, qual é a sua mensagem para esse povo que vem chegando com essa pandemia, com toda essa situação que vai ter que enfrentar, não tem outra alternativa, né? Olha, como eu tenho 57 anos só em Americana e empresas, né? E nós fomos muitas vezes para Brasília para tentar salvar o ramo têxtil dessa concorrência desleal, né? Porque quando chega a roupa pronta, ela destrói toda a cadeia. Destrói a confecção, destrói o produtor de fio, destrói o plantador de fio. No fim, o plantador hoje está sendo beneficiado, porque
O Brasil hoje, eu não lembro agora se é o quarto maior produtor, nós estamos chegando a quase, são 3 mil toneladas de algodão. Então, hoje se exporta o algodão e está faltando no mercado interno. E há uma estratégia de importadores de comprar o algodão já a ser plantado. E isso é ruim, porque depois falta internamente e o preço sobe. E o brasileiro está com um poder aquisitivo muito baixo. O que é preciso fazer então? Então, olha, vou voltar aqui, porque como eu não tive, o meu pai faleceu, eu tinha 1 ano de idade, meu avô foi meu mestre, pela experiência que tinha, na realidade ele era dono de padaria. Mas ele falava, um país para ser forte precisa de 3 coisas. Uma lavoura forte, uma indústria forte e o comércio forte. Nós temos a lavoura forte, nós estamos com a indústria muito mal e estamos com o comércio razoável, mas ele estava melhor. Então, se a indústria não está produzindo, nós estamos importando. Ou seja, dinheiro que está saindo do país para dar emprego lá fora. Então, nós temos que inverter isso. Mas, para inverter, nós precisamos tirar o sacrifício do empresário, seja microempresário, seja qualquer um. E outra coisa, mudar o sistema político brasileiro, que é uma carga absurdamente grande. Nem compara. Os Estados Unidos tem 1/10 do que nós temos de funcionário público federal, do governo federal. Esse é um absurdo. Entendeu? Fantástico. Então, alguma coisa tem que ser mudada. Ah, meu Deus, estou falando. É tão gostoso conversar com o seu Ed que, se bobear, a gente vai longe. Mas, infelizmente, estamos chegando a mais um final de programa Deixa eu explicar Empresário em Foco, né? Pode deixar Vou as explicar- suas considerações vou explicar finais. mais uma coisa, professor. Uma vez nós estivemos em Brasília e foi explicado por Fernando Pimentel, que era o ministro da Indústria e Comércio da Dilma, que numa camisa dessa daqui, os impostos cumulativos correspondem a 58,5%. Ou seja, o vestuário é um material de primeira necessidade, que é comer, beber e vestir. Não devia ter tanto imposto assim. Mas, infelizmente, né, nós estamos nessa situação e em 2017 fecharam, parece que 17 mil e poucas indústrias. Eu vou citar um caso aqui da última reunião que tivemos em São Paulo, na Frente Parlamentar de Defesa da Indústria Têxtil, que isso daí serve de exemplo para ver como, às vezes, nem todas as indústrias querem vir para cá, porque este é um momento que nós devíamos ter uma estabilidade econômica muito boa, política também, nada dessa politicalha de esquerdista, porque grande parte das indústrias japonesas querem sair da China, as indústrias inglesas, alemãs, americanas, e podia vir para o Brasil, porque o Brasil é o que mais tem energia limpa, 20% de toda a água potável do mundo está no Brasil. É o celeiro do mundo. Entendeu? É o celeiro do mundo, porque nós temos terra ainda, nós com toda a produção que temos, só ocupamos nem 9% da área do Brasil inteiro, sendo que a área indígena é 13%, entendeu? Mas vamos lá. Então, que nós tivemos a última vez em São Paulo, na Assembleia Legislativa, e tem uma deputada chamada Carla Morando, que é a presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Indústria Têxtil. E eu comentando com ela, falei, escuta, mas a Ford está indo embora de São Bernardo de Campo, porque ela não aguenta mais. Ela tinha 2.780 empregados e tinha 1.760 reclamação trabalhista. Aí ela falou para mim, falou, não, você está enganado. Quando ela falou que vai embora, agora está com 2.360 reclamação trabalhista. Falou, desse jeito assusta todo mundo. Aí eu lembro de uma coisa. Detroit, nos Estados Unidos, era a meca da produção de carro
americana. Aí fizeram tantas exigências, que Detroit hoje é uma cidade fantasma. E São Bernardo está partindo para o mesmo caminho. Infelizmente, né? Entendeu? Então, é o que a gente sempre diz, é preciso mudar. E para mudar, para a gente mudar alguma coisa, a gente tem que se mudar primeiro, né? Quando a gente consegue mudar primeiro, a gente consegue mudar tudo à nossa volta. É importantíssimo isso. Bate-papo maravilhoso, seu Ed. Vai ficar para uma próxima a gente terminar essa história, certo? Isso, se Deus quiser. Ah, então tá bom. Eu agradeço a oportunidade. E, às vezes, quando de repente eu começo a falar alguma coisa, eu não paro mais. Né? Mas como é bom conversar com gente assim. A gente fala de diversos, mas a minha parte que eu gosto é a parte de química, física e matemática. E música. Ele não gosta nem um pouquinho de política. E música. Nem um pouquinho ele não gosta. Falando em música, a próxima vez que a gente for bater um papo com o seu Ed, vai ser lá na casa dele e ele tocando piano. Isso. Show de bola. Porque daí a pandemia já foi embora, eu com o Vinícius vamos lá, né, Vinícius? Isso. Não, vai ter uma janta também? É um prazer. Também, não tem problema. Não tem Legal, problema. Gente. Olha, muito obrigado. Quando você for na fábrica, eu toco o teclado para você escutar lá na Show fábrica. De bola. Já tocou, né? Eu já curti um pouquinho. Muito bem, olha, eu queria falar a hora aqui. Muito bem, estamos fechando mais um programa Empresário em Foco para você. Hoje batemos um papo, muito show com o nosso querido Ed Aparecido Villanassi, da Sandra Têxtil, num oferecimento todo especial da nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Quinta-feira tem mais. Até lá.